8h03. Legal, você na sintonia da Rádio Jaibaras FM 98,7, são 8h03. Como é de praxe, todo sábado a gente está trazendo aqui na Central de Jornalismo da Rádio Jaibaras FM um convidado. Já vieram advogados, médico generalista, já veio o professor e hoje estamos com uma pessoa que é da casa, que é do nosso Jaibaras, estudou em Cuba. Isso mesmo. Carlos Gilson de Oliveira Lima, graduado, pós-graduado em dermatologia. Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Jaibaras FM. A comunidade jaibarense e algumas localidades estão ouvindo a nossa programação. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Eita, emocionado. Eita, rapaz. Bom dia e eu agradeço o convite para voltar aqui as minhas origens, como eu falei agora há pouco no meu Instagram, né, que para quem não sabe, também já fui radialista, né? Também, né? Foi na Águas, foi? No início? Foi. Que bom, né, E Tucunaré FM também, Tucunaré né? também, foi. Foi sim, com certeza. Seja bem-vindo à nossa terra novamente. Obrigado. Bom, a gente está com alguns assuntos hoje para a gente debater, conversar, e alguns ouvintes também poderão participar aqui do nosso podcast da 98. Estamos ao vivo na plataforma Facebook. Também tem Instagram que é ao vivo, né? Do Cagil, como é conhecido popularmente nas redes sociais, né? Cagil Med. Tá bombando na internet. A gente vai falar um pouquinho com relação à dermatologia e estética, né? Que é bastante interessante no mundo de hoje, Carlos. E a gente vai começar aqui bem rapidinho. O que faz um médico esteticista? Então, o médico que trabalha com medicina estética, nós trabalhamos com a questão de... Eu digo que, além de trabalhar com a questão da beleza, né, a medicina voltada para a beleza, nós também trabalhamos com a medicina voltada para o bem-estar, para a autoestima. Nós trabalhamos com rejuvenescimento e com o lado psicológico das pessoas, porque quem procura, muitas vezes, é porque está insatisfeito com alguma coisa, seja pelo a boca que acha que é pequena, ou seja por um estado maior de envelhecimento da pele. E quando a gente restaura essa pessoa, restaura a boca, ou a gente consegue restaurar a juventude dessa pessoa, da pele dessa pessoa, a pessoa se olha melhor no espelho, né? A autoestima aumenta e com isso a pessoa passa a mudar até os seus hábitos. Seja os hábitos de... Eu tenho muitos pacientes, por exemplo, que depois que começaram os tratamentos vão para academia, começam a comer melhor. Então, assim, trabalhar com medicina estética é trabalhar diretamente com a autoestima. E aquele detalhe interessante, você que está com a baixa estima, né? Que não frequenta academia, passa no médico especialista e volta também até a academia, né? Com certeza. Tem um detalhe interessante, como é a estética influencia na questão da saúde. Né? Pois é, né? Assim, eu trabalho hoje, a minha referência, né? E eu sou muito feliz em dizer isso, que eu sou referência nacional em tratamento de acne, rosácea, que é uma doença da pele, que é aquelas pessoas que têm a pele muito vermelha, e medicina estética masculina. E hoje eu vejo diariamente essa influência da medicina estética ou do bem-estar na vida das pessoas. Eu encontro pessoas, por exemplo, jovens que trabalham, ou melhor, jovens que estão afetados por acne, que muitas das pessoas dizem, acne é uma doença passageira, é só uma fase. E eu sempre costumo dizer que não é passageiro, porque ela deixa cicatrizes. Então, eu consigo encontrar jovens no consultório, atender esses jovens que estão sofrendo com acne, que é essas espinhas, que deixaram de ir para a escola, deixaram de ter uma vida sociável, passam a ser reclusos dentro do próprio quarto. E quando a gente começa a tratá-los e a curá-los da acne, a gente vê uma mudança total nesses jovens, né? Voltam a uma vida em sociedade, voltam a estudar. Então, trabalhar com a dermatologia e com a medicina estética é, além de tudo, melhorar todos os aspectos da vida dos meus pacientes. Legal, bom demais saber dessa novidade.
E a gente quer saber outro detalhe, já que não, o outono é mais na região do sul, sudeste, centro-oeste, nordeste é mais só verão e inverno. Quais os melhores tratamentos para fazer nessa parte etária? De tempo, verão, inverno. Aqui a gente tem um verão e inverno, né? Isso é bem interessante, porque assim, as doenças de peles, muitas vezes elas são sazonais. O que que é sazonal? É ligada a algum período climático. A gente tem, por exemplo, no início do ano, que começam as chuvas, a gente tem muita questão de alergias na pele, Uhum. né? Principalmente na parte das crianças. Quando você passa para essa etapa do calorzão que a gente tem de final do ano, a gente vai ver muitas doenças ligadas ao calor, como o aparecimento de muitas doenças parasitárias, como a sarna, né, que é a escabiose, que é a sarna. A Certo. gente tem muitas pessoas com problemas de prurido, que é a coceira na pele, devido ao ressecamento dessa pele. E de antemão já dizer, sempre usar o protetor. Ah, mas todo dermatologista, todo mundo que trabalha com dermatologia indica o uso do protetor. É porque nós sabemos que É, isso é fundamental. principalmente na nossa região, que é bastante Isso. temperatura. Gravíssimo, Temperatura né? O gravíssima. não usar o protetor solar. E Uhum. aí eu encontro muitos pacientes dentro do consultório também com câncer de pele, Certo. né? Principalmente homens. Os homens parece que andam mais no sol que as mulheres, porque a quantidade de homem é bem maior do que as mulheres, né? E aí, uma dica já, desde já, passar protetor também nas orelhas. Com relação, doutor, nós temos aqui próximo ao município de Sobral, Camusim, Jeri, é, áreas praianas, litorâneas. No seu consultório, a procura desse povo que sempre vão às praias, tem a questão daqui da pele, é mais homens ou mulheres? Na questão Na praiana. verdade, assim, nessas regiões, assim, eu tenho um público bem legal Certo. de pacientes. Né? Eu tenho pacientes que vêm de Itarema, de Camusim, Aham. sabe, assim, pacientes que vêm de muito longe para atendimento. E o que a gente vê é que, como eu estou te falando, as mulheres parece que pegam o sol, mas se cuidam mais. Os homens não se cuidam tanto na questão da pele e acabam sendo esses pacientes que após os 40, 50 anos têm muitos problemas de pele, principalmente câncer de pele, né? Principalmente se tiver um antecedente familiar de câncer de pele. Certo. Com relação à gordura localizada, parte de rosto, como é que é esse tratamento? Tem um cuidado maior? Principalmente Sim, quem está acima do temos peso, que mostra uma gordurinha a mais no rosto. isso. Assim, quando a gente fala de gordura, principalmente as gorduras faciais, a gente tem que lembrar também que é um tratamento conjunto. É um tratamento que não adianta a gente fazer tratamentos de pele se o paciente vai continuar com a sua mesma rotina. Né? Ele tem que mudar nem que seja um pouco, a sua rotina. Por exemplo, a gente usa os esvaziadores faciais. O que são os esvaziadores faciais? São enzimas que injetamos na pele, e essas enzimas vão queimar essa gordura. Mas se a gente fizer isso e o paciente continuar tendo uma vida sem regras, né, vai voltar a nascer essa gordurinha lá. Então, assim, são tratamentos que ajudam o paciente, mas o paciente também tem que se ajudar. Na verdade, o que as pessoas procuram mais na estética? Na estética, sem dúvida, o Botox. Eita, tá em alta. Sempre. É. E assim, eu vejo muita gente que chega com muito medo quando vai da primeira vez, porque sempre acha que vai ficar com aquela cara bem estirada, né? Uhum. E aí eu converso com os pacientes e depois que o paciente usa a primeira vez, ele fica meio que viciado, porque o efeito é muito bom. Sim. Inclusive, vamos ter um Botox Day já, Ah, aproveitando aqui, né, o Mechan. Vamos ter Botox Day, dia 3 de novembro agora, que vai ser o Botox Day Halloween. Então, os preços estão maravilhosos, gente. e Tem que como é que é o aproveitar. formato desse Botox Day? Qual é o público-alvo? O público-alvo são pacientes a partir de 25 anos. Porque você tem o Botox, tanto o Botox preventivo, como aquele Botox que trata também, Certo. né, das rugas. O Botox é uma toxina, chamada toxina botulínica, que você ejeta essa toxina nos músculos que a gente quer que paralise. Geralmente são músculos da testa, né, que a gente chama de frontal,
são músculos do temporal, que é os pezinhos de galinha, e também esse que fica no meio dos nossos olhos, né? Que é da glabela, que a gente chama da ruga do bravo, né? Quando a pessoa tá brava, fica aquela ruguinha aqui no meio. Então, geralmente, esse Botox é o clássico no Brasil. Em outras regiões do mundo, outras partes são mais clássicas. Mas lembrando também, o Paulo, algo importante, que o Botox ele não é usado somente para estética. O Botox ele também é usado em algumas outras doenças, como por exemplo, enxaqueca, a gente usa Botox, que tem um resultado muito bom. Nós usamos o Botox também para hiperidrose, que é quem soa demais, né? Tanto em axila, face, em mãos. Muito interessante, cara. E assim, um resultado, assim, os pacientes, por exemplo, que soam demais, né? Axila, eles costumam brincar diz assim, olha, eu estou economizando muito mais usando Botox do que comprando novas roupas, porque acaba suando na roupa, fica aquela pizza. Aquela mancha na roupa, né? Isso, então assim, você tem, na primeira semana praticamente, quando você coloca o Botox na axila, você tem praticamente 90% de diminuição do suor nas axilas. Então, assim, eles ficam maravilhados. E é algo muito importante, muitos artistas também usam para não estar suando, porque alivia tanto o suor como a produção das bactérias que estão lá nas axilas. Então, quem tem também um pouquinho daquele CC vai diminuir também. Outra coisa interessante do Botox é que ele é usado até para depressão. Olha aí que interessante. Muito interessante. Existem pesquisas que dizem que quando você paralisa alguns músculos do seu rosto, como por exemplo essa ruga do bravo, você não tem mais essa feição de estar bravo. Quando você olha no espelho, o seu corpo reage diferente à sua imagem, liberando hormônios da felicidade. Então, a gente usa Botox até para depressão. Esse Botox é uma vitamina, né? Pode-se dizer. Rapaz, ele é muito bom. Muito bom. Demais. Olha, tem uma pergunta do internauta, a gente está ao vivo aqui pelo nosso canal Facebook, Paulo Aguiar Repórter. Olha, doutor, o câncer de nariz tem jeito? Em princípio, corrói a narina inteira. É o Agamenon Rego, ele está em Fortaleza, acompanhando o programa aqui pelo Facebook. Agora é com você. Agamenon, muito obrigado aí pela pergunta. Como eu falei, os cânceres de pele atacam homens e mulheres. Mas a gente vê uma quantidade enorme de homens com câncer de pele. As duas regiões que eu noto que são as que mais apresentam o câncer de pele são orelha e o nariz. Por que isso? Porque a gente pega aquele solzão e aí quando o sol está em cima, que é o sol que faz mais dano à nossa pele, ele vai pegar de cima. Então ele pega essa região da orelha, da parte de cima, e o nariz. Então são as duas regiões que mais apresentam câncer de pele. O câncer de pele no nariz, a gente tem que falar também que existem vários tipos de câncer de pele. Né? Existem aqueles cânceres que são bem malignos e existem aqueles cânceres que são benignos. Dependendo do estado, a gente pode tratar em consultório. Muitas vezes, quando ele está muito avançado, a gente não consegue tratar em consultório. Por quê? Porque vai ter que fazer quimioterapia, vai ter que fazer outros tratamentos maiores. Quando o câncer é no nariz, a gente pode fazer a exerese, que é o quê? A exerese é a retirada desse câncer por inteiro. Só que a região do nariz é uma região bem complicadinha da gente trabalhar. Por quê? É uma região que tem uma vascularização, quer dizer, as veias estão bem presentes lá, e é uma região a qual a pele é muito fixa. Então, se você tira de outra parte da pele, você pode puxar essa pele, por assim dizer. Já no nariz, não tem como você puxar tanto essa pele. É sensível demais, né? Isso. E aí, o que acontece? Quando você tem alguma mancha que você suspeita que essa mancha nasceu lá, que você quer tirar as dúvidas, quanto antes, melhor procurar assistência para a gente fazer essa avaliação. Porque, no caso da pele do nariz, quando o câncer é pequeno, a gente consegue tirar e se livrar desse câncer. Mas eu tenho casos que me procuram muito tarde, que já está muito a área, uma grande área de abrangência desse câncer, que já não posso mais trabalhar com essa pessoa. Então, eu já indico e faço
a referência para o médico que trabalha com câncer, que é um oncologista. Tem outra pergunta aqui com relação à limpeza de pele. Como é que é feito? É uma limpeza de pele. Limpeza de pele é geral, o cliente tem que escolher um lado específico do corpo. Dias antes tem que ter um cuidado específico no corpo antes, tomar 2, 3 banhos por dia. Como é que funciona essa parte? Assim, cada pessoa tem um tipo de pele diferente. Uhum. Então, assim, nós temos peles secas, nós temos peles que são normais, peles oleosas. E cada pessoa, cada tipo de pele requer um tratamento específico. Eu costumo dizer lá no meu consultório que eu trabalho com a beautification, que é um termo americano para dizer que a medicina estética e a dermatologia ela pode ser individualizada. Então, o beautification quer dizer que eu vou trabalhar individualmente com o paciente. Então, assim, cada paciente eu vou indicar um tratamento de limpeza específico. Mas talvez o nosso ouvinte está querendo saber o home care, né? Que é aquele termo que a gente escuta muito. O home care, que é a limpeza em casa, que é o cuidado em casa. Então, assim, cada tipo de pele tem um cuidado diferente. Lembrando que as pessoas que têm peles oleosas não podem ficar lavando o rosto todo o tempo, que é o que eu mais vejo em consultório. Doutor, eu não sei por que eu tenho a pele tão oleosa se eu lavo o rosto 10 vezes ao dia. Lembrando que quanto mais você lava, mais o seu corpo vai produzir óleo para essa região. Então, assim, tem que ter os cuidados, né? A limpeza de pele, no caso, a limpeza com sabonetes, ela só deve ser feita 2 vezes ao dia, de manhã e à noite, que é para acordar e limpar esse rosto, e à noite para o rosto, a pele respirar melhor. E à noite que a pele joga para fora todas as coisas ruins. Então, por isso que você lava de manhã. Eu gosto aqui da participação do internato, novamente o H-Menon, falando aqui é o que vai corroendo o nariz inteiro. Conheci pessoas que chegaram a usar prótese, mas o rosto foi todo absorvido pelo calor. Tem essa questão da prótese? Tem, assim, olha, eu tenho pacientes, como eu estava conversando, que vão no consultório, e é interessante, assim, você ir fazer, eu digo para os meus pacientes que é muito interessante você ir para um médico esteta, que tenha também uma especialização em dermatologia. Certo. Porque eu já tive vários casos de pacientes que foram ao consultório para quê? Eu vou colocar um botox. Só que quando chega lá, eu não vou fazer só o botox, chegar e aplicar o botox. Eu vou fazer toda uma consulta do paciente. E eu já vi pacientes que foram aplicar botox que estavam com câncer de pele. Então, assim, na consulta identifiquei, inclusive no nariz, há tempo de não corroer o nariz. É porque o câncer, Paulo, ele é uma célula que ele vai crescendo. Então, assim, ele vai crescendo e não é que ele vai corroendo, por assim dizer. Certo. A gente vê aquela corrosão, mas é porque ele vai virando uma ferida. Como se fosse uma ferida que não se cura. E aí essa ferida, ela vai aumentando, aumentando, aumentando e ela vai infiltrando. Certo. Então, o que acontece? O câncer, ele infiltra nas camadas da pele. E aí ele vai destruindo essa pele. Ele pode chegar nas cartilagens do nariz também, destruindo essa cartilagem do nariz. E pode passar para outras partes do corpo, como, por exemplo, o que a gente chama de metástases. Então, assim, sempre que tiver alguma mancha, o ideal é ser visto por um médico especialista na área. Às vezes a gente diz, essa mancha aqui... O típico do câncer de pele o paciente chega no consultório e diz, doutor, eu tô com esse cravo aqui, que virou uma espinha, e não cura nunca, já tá com 1 ano que tem essa espinha, que eu tô com essa espinha. Aí a gente vai ver, não é uma espinha, é um câncer de pele. Deixa a gente tentar aqui contato com o nosso diretor-geral, Bené Gomes. A gente está em contato aqui, porque ele está a fim de fazer uma pergunta, né? Alô, Bené Gomes, bom dia. Você está ao vivo aqui, Jaibaras FM, Dr. Carlos Gilson. Queira fazer uma pergunta, fique à vontade, Bené. Bom dia, Paulo. Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da Jaibaras FM, o Som das Águas. E bom dia também ao Dr. Carlos Gilson, né? Eu estava acompanhando agora há pouco aqui, isso deixa mais fortalecida ainda mais a programação da Jaibaras FM,
uma entrevista bem elaborada. Isso só quem ganha é a população, para quem é ouvinte do rádio. E o rádio é isso, Paulo. Passar informações boas, informar bem aos ouvintes e deixar os ouvintes com bastante clareza, principalmente na parte de saúde. E de antemão aqui eu agradeço até pela presença ao Dr. Carlos Gilson, de ser jaibarense também. É um orgulho para quem é jaibarense, principalmente a gente, como eu sou jaibarense também. A gente fica orgulhoso, a gente vê um conterrâneo passando os seus conhecimentos para a população e para quem queira e quem gosta do rádio. E o rádio sempre tem esse desejo de passar boas informações. De antemão, eu já agradeço a presença e dou os parabéns a todos aí do programa, o Paulo e ao Dr. Carlos Gilson também, que é o convidado. De antemão, eu vou pegar até carona aqui e perguntar ao Dr. Carlos Gilson, para quem tem eclode, qual o primeiro passo para um tratamento? Ok, eu que agradeço, sabe? Assim, eu acho que rádio não é só entretenimento, rádio é informação. E quanto ao rádio, a gente vê que é muito importante, né? A gente tem muitos pacientes que às vezes vêm porque ouviram alguma informação no rádio. O rádio, hoje mesmo com a internet, o rádio tem uma função muito importante. Espalhou, né? Com certeza. Espalhou mais ainda o som. E falando sobre queloide, né? O queloide é uma como é que eu posso dizer? É uma condição que se vê mais em pessoas de descendência afro, né? E assim, na verdade, todos nós temos um pouquinho de afro, né? Uhum. Então, por exemplo, eu também tenho queloide. Ah, mas você é bem branquinho, queloide é coisa de pessoas de pele preta ou negro. Eu vejo muito em todas as pessoas. Nós todos temos esse gene misturado. O queloide, ele confunde muito com outra condição que é a hipercicatrização. O que isso acontece? A pessoa tem uma ferida. O nosso corpo, ele age para sarar essa ferida. Para quem tem hipercicatrização, o corpo, em vez de parar quando está sarada a ferida, continua essa cicatrização e faz uma cicatrização um pouco mais elevada da pele. Quando a pessoa tem queloide, além dessa hipercicatrização, ele não para de crescer. Então, é aquelas pessoas que fazem, por exemplo, botam um brinco na orelha e a orelha começa a crescer, geralmente de uma pigmentação mais escura do que a pele. Uhum. Então, é uma pele mais escura, cresce como uma tumoração, um tumor. É uma pele que vai crescendo, a gente vê muito em orelhas, né? Pessoas que furam a orelha, que fica parecendo assim um brinco. Eu acho que todo mundo conhece alguém que tem o queloide. O queloide, o tratamento de queloide, é um tratamento que a gente faz no consultório. É um tratamento que a gente tenta levar essa pele à altura normal da pele ao lado. É um tratamento prolongado, que às vezes a gente tem que infiltrar medicamentos dentro desse queloide. Às vezes a gente tem que usar alguns tipos de outras medicações também. Então, assim, queloide tem tratamento, mas é importante, como eu digo para os meus pacientes, eu não vou tirar essa cicatriz de queloide, eu vou diminuir ela ao máximo possível. Alguns casos, a gente até indica a reabordagem dessa ferida, que é o quê? O paciente tem um queloide, a gente faz a cirurgia e retira essa parte do queloide e faz a sutura de novo dessa região, só que dessa vez já tomando os cuidados necessários para que não cresça um queloide nessa região. Esse queloide é um caroço? O queloide é assim, onde você teve alguma lesão da pele. Certo. A pele não para de cicatrizar, ela continua crescendo naquele local. Esse é o queloide, é uma deformidade do corpo na hora de fazer uma cicatrização. Bené Gomes, mais alguma pergunta? Não, só agradecer pelo esclarecimento aí, doutor Gilson aí, e deixar as portas abertas também aí, Paulo, para outras pessoas que queiram. E também ao doutor aí, que venha mais vezes. E eu estava até escutando aqui. É só chamar, sou facinho, é só chamar que eu venho. Ele vai falar. Foi radialista, por que não pode ser um membro da Jaibaras? Porque
o nosso projeto, doutor, aí, o Paulo que veio do início, a gente começou uma batalha de 2016, depois 2018 foi que a gente recebeu, foi publicado no Diário Oficial da União. De 2018 para cá, uma licença só agora a gente conseguiu, e você vê a estrutura aí, isso é fruto de um trabalho todo e puro jaibarense, uma rádio oficial, e a gente tem assim, o prazer de ver o jaibarense usando e colocando as informações pelo rádio. Isso é que é bom. Antes, a gente tinha rádio, emissora em Jaibaras, mas não era uma emissora oficial. Hoje não, nós temos uma emissora oficial e a gente deixa aqui as portas abertas, que venha mais vezes e que traga, sabe lá, o doutor Carlos Gilson aí pode fazer um dia com a saúde, um programa de saúde, isso é bem interessante. Olha aí, seria rapaz. excepcional. Bem interessante a proposta, hein? Bora conversar sobre isso. Doutor Carlos Gilson, muito obrigado, vou deixar vocês à vontade aí e um bom final de semana para vocês aí. Um abraço a todos aí. Beleza, tivemos aí o nosso diretor Obrigado. Bené Gomes, já deu carta branca. Tá vendo? Viu? Uma área da saúde é importante. Bora pensar aí, Paulo? É você agora. Mas tudo bem, estamos aqui para... Já tem expectativa de um advogado para uma programação também aqui, né? Tivemos já 4 advogados já no nosso podcast. Um chamou, quando começou o primeiro aí, começou já a espalhar, né? Mas aproveitar bem rapidinho, mandar um abraço aqui pro Aristides, acompanhando o programa aqui no Alto Alegre. A Valdene Almeida está lá no distrito de Picada, na região do distrito de Comunidade Picada, no distrito de Caracará, um grande profissional. Aí está comentando aqui a Valdene Almeida, lá da localidade de Picada, Caracará, ligado com o programa. O irmão vai longe, Beto, hein? vai longe. Estamos pelo Facebook. O irmão Beto em Cariré ouvindo a gente. A Antônia Jerônimo, mandando um abraço para você. Aí um abraço pro pessoal de Cariré. Gente, Cariré é em peso no consultório. Tem muitos pacientes de Cariré. Bom demais. Estamos chegando em 12 localidades de Cariré. É bom. Coisa boa, hein? Bom demais. Aristides Aguiar com a gente. Vamos para mais uma pergunta. Passa rápido, hein? Já são 30 minutos do nosso podcast. Como é mostrar para os clientes que está surtindo o efeito dos dos procedimentos. procedimentos? Né? Olha, é muito, muito gratificante. Assim, eu digo que os meus pacientes, eles são minhas obras de arte. Então, assim, eu tenho pacientes que vão com uma expectativa X e quando a gente faz o procedimento, ele está com, assim, e supera a expectativa. Logo que eu tenho uma forma de trabalhar bem peculiar. Se o paciente vai para mim, eu tenho que conversar com esse paciente sobre o tratamento dele. Eu tenho pacientes que vão para fazer boca, por exemplo. Eu digo, não, a gente não tem que fazer sua boca, não. A gente tem que fazer seu olhar. Trabalhar o seu olhar. Não, mas eu quero. Eu digo, olha, você vê atrás de um profissional. Eu estou dizendo que não vai dar certo muito agora essa boca. Vamos fazer o olho. E aí o paciente conversa com o paciente. Ah, você não faz o que o paciente quer? Eu faço o que seja melhor para os dois. Certo. A partir do momento em que eu trabalho nesse paciente, esse paciente é o meu cartão de visita. Se eu faço aqui algo que eu não queira, que eu acho feio, na verdade, no paciente, quando ele sai, alguém vai dizer assim, Paulo, o que foi que você fez? Ah, eu fiz minha boca com o Carlos Gilson. Ah, legal. E aí ele vai achar feio e não vai voltar. Então, assim, o que eu acho que não vai dar certo, eu não faço um paciente nem que ele queira. Certo. Eu costumo dizer pro paciente, você vai pagar quem? Aí o paciente diz, você. Então o dinheiro é meu já. Então vamos decidir aqui com o meu dinheiro o que é que a gente vai fazer. Então, assim, é muito gratificante. Eu tenho pacientes que choram demais no consultório quando realiza um procedimento, faz uma boca, por exemplo. Pacientes da parte de dermato. Como eu trabalho muito com pacientes que têm acne, quando o paciente deixa de ter acne, logo nos primeiros tempos do tratamento, é uma alegria muito grande, tanto para mim quanto para o paciente. Né? Eu tenho, por exemplo, um paciente agora que ele tinha deixado de estudar, porque ele estava com... Gente, era muita acne mesmo. Certo. Eram tumores. E a gente está com
como ele disse, ontem eu vi, ele disse, tô com 17 dias e já voltei a estudar. Então, assim, é muito gratificante você devolver a vida a esse paciente, a vida cotidiana, esse paciente. Tem uma história, Paulo, que eu gosto de contar, que é de um paciente que, assim, quando você vai tratar a pele, o meu modo de ver não é só ver uma pele, é ver todo o contexto. Um paciente chegou para mim do interior de Santa Quitéria. E aí, esse paciente, um paciente bonito, mas com o rosto cheio de acne. Esse paciente chegou para mim, assim, sem... Ah, eu vim porque minha mãe quis que eu viesse. Mas eu já fui em vários especialistas e ninguém me cura. Olha, quando diz isso, chega a me dar uma coceira, assim, porque assim... Então, vou ter que encontrar uma maneira de ajudar. Vou ter que tirar. E aí eu perguntei, mas como é que tá a sua vida? Comecei a conversar. E aí eu notei que esse paciente, ele estava com transtorno do sono. Olha Ele aí. não conseguia dormir direito à noite e durante o dia ele não tinha um sono como é o sono da noite. Que é a reposição do que ele perdeu à noite. E aí ele começou a ter problemas de pele, ele começou a mudar o jeito dele, ele era uma pessoa bem extrovertida, começou a ser uma pessoa bem rabugenta. É. Eu até brinco com ele, cara, olha, até a segunda, terceira consulta contigo, eu não queria nem te atender, porque tu era abusado, viu? E aí, o que que acontece? Esse paciente, eu consegui trabalhar a questão do sono dele. Quando o sono dele começou a ser arrumado, normalizado, esse paciente começou a melhorar em todos os aspectos, inclusive na pele. E o bom humor, né? O bom humor. E aí eu descobri um novo paciente, porque ele começou a rir, conversar comigo. E aí o interessante é que um dia na consulta, chegou uma senhorinha com ele, que era a avó dele. E aí a senhorinha falou assim, doutor, nem doente eu saio de casa. Hoje em dia nem pra missa eu saio da minha casa mais. Mas eu vim lá do interior de Santa Quitéria, só para lhe dar um abraço e agradecer por você ter devolvido o meu neto de novo à nossa família. Que Paulo, legal, né? Isso, assim, você... Sabe, assim, aquela sensação de que Deus te iluminou para fazer aquilo? Então, assim, eu fico até arrepiado quando eu falo isso, porque, assim, é muito importante para mim isso, sabe? Não só hoje eu trabalho para trazer o bem-estar, tanto para mim, como para os meus pacientes, principalmente. Então, é gratificante, viu, trabalhar com isso. Bacana demais, viu? Você trabalha a parte psicológica do cliente. Ó, já deu para notar aí que a parte psicológica já mudou total com relação ao bom humor do paciente. Com certeza. Descobriu E é o muito sono, que é uma parte importante. Se você não tiver um sono bom, você vai estar no outro dia arrebentado. Né? Isso. O mau humor chega Isso rapidinho, mesmo. né? Eu tenho pacientes que vão para tratar de pele e eu tô tratando o lado psicológico do paciente. Sabe? Eu acho engraçado. Tem um paciente que vai, eu digo para ele assim, cara, tu veio para tratar a tua pele aqui, né? Mas se você sai daqui com remédio para ansiedade, com remédio para o sono, com remédio para isso, então assim, ele não saiu com nada de medicação para pele. Por quê? Porque o caso dele, a pele é só o reflexo. A nossa pele é o reflexo do que a gente sente e do que a gente faz. Ótimo, 8 horas e 36 minutos, você que está ligando o rádio agora. Agora estamos com o nosso amigo doutor Carlos Gilson, da área de dermatologia e estética, visitando o nosso Jaibaras, é daqui da terra, é filho do casal Chiquinho e a dona... Quinha, nossa ouvinte, viu, de todos os dias. Ela liga o rádio, todos os dias deve estar em casa aqui, acompanhando o nosso programa. Abraço aqui a Valdene, lá em Picada, Caracará, Antônia Jerônimo, acho que é em Cariré, e também o Aristides Aguiar aqui no Alto Alegre, no Jaibaras. O que são intervenções estéticas? É tudo aquilo que a gente pode fazer para ajudar o paciente a melhorar as suas feições, né? As intervenções estéticas, elas são intervenções que estão tanto dentro do facial como do corporal também. A gente tem, dentro das intervenções estéticas, temos as cirurgias estéticas, nós temos os preenchedores, o botox em si, nós temos os bioestimuladores de colágeno. Então, assim, as intervenções estéticas, elas são tudo aquilo que a gente pode fazer para melhorar a estética do paciente. Qual que dá mais trabalho, o magro ou aquele acima do peso, o gordinho? Olha, eu vou te falar que
acredito que seja o mais gordinho. É, né? Devido à parte de gordura. Porque assim, é muito difícil você mudar o cotidiano das pessoas. E quando você é mais gordinho, você não é só você chegar e fazer os procedimentos, né? É você ter concepção, você estar ciente de que os procedimentos, eles vão te ajudar, mas quem vai te ajudar é você. Então, assim, é mudança de hábitos de vida, é deixar de comer algum tipo de alimento. Na verdade, não é, eu digo que eu não proíbo ninguém de comer nada. Eu só tenho uma educação na hora da comida. Né? Então, assim, quando a gente vai trabalhar alguém que está um pouquinho acima do peso, eu trabalho toda essa parte, né, de conscientização. Então, muitas vezes, dá um pouquinho mais de trabalho, mas todos saem satisfeitos. Eita, que passa rápido, hein? Quase um tempo de um primeiro tempo de um jogo, já chegando aos 40 minutos, né? É bom demais a gente interagir. São quantas horas aqui? Umas 5 horas, porque eu converso demais. Então, assim, a nossa audiência aqui é ótima demais aqui no Facebook, e pela região, com certeza, Distrito de Aprazível ouvindo a gente, Distrito de São José do Torto, região do Jordão, localidades de Cariré também acompanhando o nosso programa. Como o tempo é rápido, né? A gente tem mais aqui praticamente 2 perguntas para a gente já finalizar. O que é atendimento humanizado na estética? Tem muitas mulheres ouvindo o nosso programa e elas querem saber. Na verdade, assim, eu não sei o que é um atendimento desumanizado, porque todos os meus pacientes, eu costumo trabalhar com os pacientes essa questão de que o ser humano tem que ser tratado como um ser humano. Hoje a gente tem no consultório o que a gente implantou de um atendimento de excelência. O atendimento de excelência do meu paciente, ele começa desde o atendimento pelos contatos de celular, de WhatsApp, desde a consulta. Então, o paciente, ele é bem tratado quando conversa pelo WhatsApp, quando chega lá no nosso consultório, na sala de espera, ele tem também um atendimento bem humanizado de excelência. Ele tem um cafezinho, ele tem um chá, ele tem uma conversa enquanto ele espera a consulta. E na própria consulta em si, eu sempre trato as pessoas com maior humanidade possível. Tanto que as minhas consultas, elas são praticamente eu não tenho nenhuma consulta que eu faça menos de 1 hora. Certo. As minhas consultas são muito demoradas, porque quando o paciente chega, eu conheço esse paciente. Quando ele volta, eu já pergunto, e aí, como é que tá o neto? Como é que tá o filho? Como é que foi a festa de aniversário? Então, assim, acaba que a gente no consultório, eu tenho não pacientes, mas amigos. Certo. A gente acaba fazendo amizades mesmo, assim. Salvo muitos casamentos dentro do consultório, porque como eu converso de todos os ângulos da vida, muitas vezes dou dicas assim para os casais. É bem interessante o meu atendimento, porque eu acabo me tornando assim parte da família das pessoas também, dos meus pacientes. Bom demais, 8 horas e 41 minutos, a gente vai já para o finalzinho aqui do nosso podcast. A gente falou um pouco do Botox, que está em alta na estética, né? Fora o Botox, aí o que os homens estão mais procurando, e a gente fala das mulheres, mas também a gente pode ressaltar que a região norte visita o seu consultório, né? Isso, hoje eu tenho em média de atendimento, da última vez que eu fui ver quantas cidades, eu tinha 49 cidades da região que eu tinha pacientes, então assim, eu atendo uma região bem grande daqui, e assim, não importa se é homem ou se é mulher, tem que tratar. Os homens, eles são pacientes que eu gosto muito de tratar, porque o homem, ele, por exemplo, eu só corto meu cabelo com aquela pessoa que corta sempre. Se ele não está disponível no dia, eu espero outro dia. O homem é muito fiel. Quando eu trato um homem e ele gosta daquele tratamento, ele gosta do resultado do tratamento, ele vai ficar comigo o resto da vida. E homem é muito diferente de mulher na hora dos atendimentos. Porque assim, homem é assim. Mulher eu digo, olha, vai precisar do botox, preenchimento de boca e fazer o nariz. A mulher diz, tá, eu vou fazer a boca, depois eu vou fazer isso. Homem não. Dá pra fazer tudo hoje? Dá. Então bora fazer. Então o homem é mais resolutivo que a mulher na hora dos procedimentos. E é muito agradável trabalhar com homem. Muitas vezes as mulheres trazem os maridos
Porque elas dizem assim, eu quero trazer meu marido, porque meu marido tá cheio de ruga, e quando eu bato foto no Instagram, ele tá lá cheio de rugas. Vou trazer para botar um botox nele também. Atenção, Jaibaras, você é enrugado. Já tem lugar certo Vamos agora, nós, viu? né? Beleza, são 8h43, a gente está chegando ao final. Olha, tinha várias perguntas aqui ainda. Negócio que o tempo, daqui a pouquinho tem um programa na sequência a partir das 9. Mas desde já, Carlos, quero agradecer você pela a nossa visita aqui no estúdio da Rádio Jaibaras FM. Você que é filho da terra, esteve no país Cuba, né? Estudando, aliás, estudou e hoje é referência na área de dermatologia estética aqui na cidade de Sobral, atendendo aqui a região norte. Fique à vontade. Faça a sua localização de trabalho e as considerações finais. Olha, eu fico muito feliz de voltar aqui, porque eu sou de Jaibaras, né? Para quem não me conhece, eu sou daqui de Jaibaras, nascido e criado aqui em Jaibaras, e fui agente comunitário de saúde aqui em Jaibaras, foi onde eu comecei a minha vida dentro da saúde. Foi a partir desse trabalho que eu consegui uma bolsa de estudos, fui para Cuba, estudei medicina. E como agente de saúde, eu acredito que esse entrar na casa das pessoas me humanizou muito. Hoje, isso influencia muito no meu trabalho. A questão de pensar o paciente como um todo. O agente comunitário de saúde é aquele profissional que é a base da saúde. É aquele que vai dentro da casa das pessoas. Muitas vezes, o que as pessoas demonstram na rua não é o que elas têm em casa. Então, hoje, eu tenho essa concepção de trabalhar o paciente como um todo, de ver o paciente como um todo, de pensar que esse paciente, na hora de tratar, eu tenho que pensar na vida social dele, eu tenho que pensar na casa dele, eu tenho que pensar nesse paciente como um todo. Então, ser agente comunitário de saúde foi muito importante para o meu eu de agora, para a minha experiência de agora. E voltar aqui ao Jaibaras, dar uma entrevista, falar para o meu povo, é muito importante também para mim. Por quê? Porque eu já estive também sendo locutor. Né? Eu trabalhei nas duas antes aqui, né? A Águas de Jaibara e a Tucunaré FM. E eu sei da importância que o rádio tem na vida das pessoas, principalmente dos interiores. Então, é muito importante levar informação. Né? E agradeço demais a você. Hoje eu sou muito feliz com a área que eu trabalho. Eu acredito que eu me encontrei na área que eu trabalho. Hoje trabalhar com autoestima, hoje trabalhar, para quem me conhece de muito tempo, sabe o quanto eu sofri com acne. O meu rosto não tinha um lugar para colocar acne, né? Para pegar que não tivesse acne. Eu tinha acne nas costas, nas pernas, no bumbum. Eu tinha uma acne muito severa. E hoje, trabalhar com pacientes que têm acne é muito importante para mim, porque eu sofri tudo isso. Toda essa questão da vergonha que a gente tem de ter acne. Queria deixar também aqui essa importante informação de que a acne não é uma doença passageira. As pessoas tratam acne com uma maneira de que, vai passar. Essa é uma fase, Gente, a acne, ela pode ser uma fase, mas ela vai deixar cicatrizes não só na pele, mas cicatrizes também no psicológico dos pacientes. A maioria dos pacientes que têm acne, eles são pacientes que estão na última fase da adolescência, a fase a qual o paciente ele está terminando a sua formação de personalidade. Então, vou ser bem rápido agora também, tá, Paulo? Está terminando a sua formação de personalidade. Então, esses pacientes com acne que não são tratados são pacientes mais reclusos, que não vão ter uma vida... a vida do paciente que não trata acne, por exemplo, ele vai trabalhar em locais mais fechados, que não tem ninguém. Então, é muito importante trabalhar a acne no paciente para liberar esse paciente das cicatrizes psicológicas que ele possam vir a ter. Então, hoje, trabalhar com isso é muito importante para mim. Então, ser referência nacional, dar palestra em congressos internacionais, nacionais sobre o assunto, é levar um pouco desse garotinho jaibarense que sofreu tanto e que hoje consegue dar palestras internacionais e já levar para os nossos adolescentes também isso. Que não é porque você nasceu no interior, em Jaibaras, que você não pode ser internacional, né? Pode sim, pode sim. Tudo é questão de querer. Então, quem está ouvindo,
Se quer ser médico, vai ser médico, ser engenheiro, seja o que você quiser ser. Mas seja, não importa onde você nasceu. Hoje você tem condições de ser o que você quiser ser. Obrigado, Carlos. Valeu, a audiência aqui, a nossa bombou hoje, tanto no rádio como na internet. Foi um prazer recebê-lo. E o endereço rapidinho aí do seu consultório, né? Eu trabalho, o meu consultório está na clínica Sandro Ponte, que é uma clínica que fica na Avenida Doutor Guarani, 255, em frente ao SAMU, aquela avenida do Arco, que você vai lá para quem vai para Algemontes. Antes de chegar no container, em frente ao SAMU, tem a clínica lá para você. E meu Instagram também, para quem quiser seguir, que dou dicas, tem muitas coisas. Tá bombando aí esse Instagram, viu? Pois é Cagil-Med, que é C-A-G-I-L Med. Ou pode procurar Carlos Gilson também, que vai aparecer lá. Então, assim, quem tinha feito pergunta que não deu tempo para responder, pode perguntar lá também, que a gente responde. Tá aí, tudo bem? Tivemos hoje o nosso convidado especial aqui na área da estética, dermatologia, Dr. Carlos Gilson Jaibarense. A gente vai finalizando aqui o nosso podcast. Daqui a pouquinho tem programa na sequência aqui no Forrozão da 98. Em busca de educação além do tradicional, bem-vindo ao Colégio Mareima